Bom, dando continuidade à matéria de estatística, nós vamos ver agora esse conteúdo aqui, lá na apostila autorregulada, que fala sobre interpretar gráficos, né? Que os gráficos são importantes porque eles destacam as informações que foram pesquisadas, né? Fica mais fácil visualizar, né? Então, aqui vem dizendo: esta é a parte da matemática que trabalha com tratamento de informações, quer dizer, a estatística. É comum vermos gráficos em diversos meios de comunicação, como jornais, revistas e internet. Em geral, esses gráficos estão ligados aos mais variados assuntos do nosso cotidiano, e sua importância está ligada à facilidade e rapidez com que podemos interpretar as informações. Por isso, o recurso gráfico possibilita aos meios de comunicação a elaboração de inúmeras ilustrações, tornando a leitura mais agradável. Então, em todo gráfico estatístico é necessário ter o título, em geral na forma de frase curta ou chamativa para despertar o interesse do leitor, um subtítulo ou texto explicativo, essencial para a compreensão do gráfico. Nele encontramos o assunto que trata o gráfico, onde e quando foi feita a pesquisa e muitas vezes as unidades escolhidas para uma ou para as duas variáveis envolvidas. Fonte: identificação do órgão ou instituição que fez a pesquisa. A fonte valida a pesquisa e permite que o leitor possa confiar nas informações descritas pelo gráfico. Eixos. Tem gráficos que que precisam usar eixos vertical e horizontal. Quando eu falo eixos, é tipo plano cartesiano, onde são apresentadas as variáveis do gráfico. Estes eixos podem ser visíveis ou não. Então, aqui nós temos um exemplo aqui, o exemplo 1, o que tem aqui o título: uso de drogas por jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, é o título. O subtítulo aqui vem dizendo: distribuição por região do país em porcentagem. Então, é o subtítulo. Aqui nós temos os eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. Aí, o eixo horizontal fala das regiões, tá? E o Brasil. E aqui é quantidade, em porcentagem, tá? Em porcentagem. E a fonte da onde que foi retirado essa pesquisa, tá? Aí tá aqui a fonte. Aí o exemplo 2, evolução do título: evolução da população residente no país. Subtítulo: em milhões de pessoas. Então, os números aqui estão em milhões, tá? Os eixos, geralmente, lembra lá que geralmente eles não aparecem, aqui tá aparecendo só o horizontal, tá? Mas o vertical subentende-se aqui, né? Que aqui é uma linha, né? Crescente. Aqui a fonte, né? Então, nós vamos lá. Agora, quais são os tipos de gráficos que a gente tem? São gráficos de barra, de linhas, setores ou pictograma. Então, vamos ver cada um. Então, aqui, os gráficos de barras, como é que eles podem aparecer? Podem ser barras horizontais ou barras verticais em pé, tá? Então, nos gráficos de barras ou colunas, os dados são apresentados usando retângulos horizontais ou verticais. Os gráficos de barras múltiplas são usados para representar mais de um fenômeno do mesmo gráfico. E isso ocorre quando fazemos comparações. Eles não botaram aqui um gráfico desse, mas eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo desse tipo de gráfico em que as barras são múltiplas, tá? Ó, aqui para vocês. Ó, aqui por que barras múltiplas? Porque tem mais de uma coladinha na outra, tá?
Ao invés de ter uma só por região, tem duas. Ela fala de, no caso, a idade, no caso, que possuem e não possuem aqui o telefone. Então, ela tá comparando duas coisas nas mesmas colunas aqui, juntinhas, tá? Então, deixa eu ver se tem outro aqui que é barra múltipla, para mostrar a vocês. Tem. Aqui, ó. Aqui tem 2 barras para cada ano. Às vezes aparece até mais que 2, parece 3 ou 4, tá? Comparando mais de uma coisa. Então, esse é um exemplo de barras múltiplas. Então, voltando aqui, os gráficos de linhas são usados para representar variações contínuas de um fenômeno no decorrer do tempo. Esse gráfico facilita a visualização das variações do que está sendo analisado. Então, nós temos aqui o exemplo do gráfico de linha, tá? E aqui nós temos os gráficos de setores ou pizza. A gente também chama de gráfico de pizza. São utilizados em geral para comparar partes de um conjunto de dados com o todo. Para isso, costuma-se usar a porcentagem correspondente a cada uma das partes. Este gráfico consiste em um círculo dividido em tantas partes quantas forem as divisões dos dados e cada setor obtido é proporcional à parte por ela representada, tá? Esse daqui nem veio usando porcentagem, não. Esse exemplo aqui. Mas tem outros exemplos que vêm com porcentagem. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Um outro exemplo aqui, que fala de porcentagem. Esse aqui, ó. Aqui uma pesquisa feita no supermercado com 500 consumidores sobre a qualidade de um produto. Então, aqui tem as porcentagens, tá? Aí, por exemplo, então vamos dizer aqui que eu tenho 500 consumidores. Aí pergunto assim, quantos acham que esse produto é ótimo? A gente não vai responder que 20%. Eu quero saber quantos consumidores dos 500, qual é o valor que corresponde a 20%. Então, eu vou fazer aqui o cálculo só para mostrar a vocês, para vocês lembrarem como calcula a porcentagem. Então, vamos dizer que eu tenho aqui, tô perguntando de ótimo. Aqui, quantas pessoas responderam ótimo? Eu já vou até falar aqui. Então, vai ser 500 vezes 20%, porque eu quero saber 20% de 500. Então, eu não uso mais o símbolo de porcentagem. Eu divido 20 por 100 e multiplico por 500. Então, 500 vezes 20, multiplico os dois aqui em cima. 5 vezes 2, 10, acrescento 3 zeros e divido o resultado por 100. Então, posso cancelar 2 zeros, resposta 100, acham que o produto é ótimo. Então, como é que vocês vão calcular a porcentagem? Pega o valor, por exemplo, 60, multiplica por 500 e divide por 100, ok? Então, voltando aqui, mais um gráfico, que é o gráfico pictórico ou pictograma. Então, são gráficos que usam em suas apresentações imagens relacionadas ao contexto. Estas imagens tornam o pictograma mais atrativo, por isso ele é muito utilizado em jornais e revistas. Então, aqui, ó, tem um aqui falando de mais vagas e mais alunos e com as figuras, né, de número de vagas e número de alunos, tá? Então, gráfico de pictograma vem sempre figurinhas, tá? Então, eu vou parar aqui para o vídeo não ficar muito tão extenso e a gente retorna para fazer essa atividade aqui.